Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Bolsonaro inelegível. A extrema-direita está triste, mas eu tô contente pra caramba! Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes já deixa aí o seu like. Se você não conhece os nossos vídeos anteriores, busca aí no nosso canal, saber do que nosso canal trata. Se você já conhece e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bem, Bolsonaro está inelegível. O que isso significa? Significa que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por 5 votos a 2 que o presidente Jair Bolsonaro ele não pode participar de eleições até o ano de 2030. E por que isso aconteceu? Bem, o governo de Jair Bolsonaro ele foi uma catástrofe do início ao fim e assim, como ele utilizava palavras que de certa forma mexia com o coração das pessoas, né? As pessoas acabavam relevando, né? Não dá para negar que ele não é um bom orador, mas ele sabe utilizar as palavras corretas para as pessoas corretas. E também se cercou de pessoas para poder angariar aí apoio popular. Então, quando ele trouxe a questão do nacionalismo exacerbado, quando trouxe a questão da família, quando trouxe a questão da religião, tudo hipocrisia porque assim, nacionalismo exacerbado, mas batia continência para a bandeira americana. Valorização da família, o sujeito que teve 3 famílias, né? Que teve 3 esposas, né? Não sei quantos filhos de cada esposa. Trouxe a questão da religião, mas levava uma vida muito pouco cristã, leva uma vida muito pouco cristã, né? Quando eu falo que leva uma vida muito pouco cristã, o que eu quero dizer? Por exemplo, uma pessoa racista, uma pessoa misógina, uma pessoa elitista, então falou com as pessoas corretas, fez com que as pessoas acreditassem nele, veio aí no bojo da Operação Lava Jato, que tinha sim por objetivo, né, destruir o aporte eleitoral do PT, que já havia ganhado 4 eleições seguidas, né, e depois mostrou-se aí que teve um excesso, né, de abuso judiciário, tanto que Lula foi para a cadeia por mais de 500 dias sem provas. Bem, eu criei esse canal aqui em julho de 2021 porque eu estava indignado com o governo Bolsonaro e no meio de uma pandemia ele insuflava aí multidões para participar de manifestações, né? E naquela época o Brasil ele já atingia 500 mil mortos, por isso que o nome do canal anterior era Meio Milhão Nunca Mais, ou seja, nós temos que se indignar com isso. Não dá pra gente achar que morrer 500 mil pessoas numa pandemia é normal, a maior catástrofe da história do Brasil, inclusive no meu primeiro vídeo eu falo isso. Depois eu mudei o nome do canal. Por que eu mudei o nome do canal? Porque nós atingimos 700 mil pessoas que perderam a vida nessa pandemia. E ainda assim o sujeito tinha apoio popular. Mesmo cometendo uma série de crimes. E um desses crimes que foi julgado hoje então, e ele acabou perdendo aí o seu direito de se eleger por 8 anos. Qual desses crimes que eu estou falando? Nesse caso é um crime eleitoral. Em julho de 2022, ele fez uma campanha eleitoral, o que foi considerado pelo Superior Tribunal Eleitoral uma campanha eleitoral antecipada. Quando ele reuniu aqueles embaixadores utilizando dinheiro público, utilizando recursos da TV Brasil, utilizando todo o aporte do Estado para propagar mentiras, para falar mal de uma das poucas coisas no Brasil que são exemplo de orgulho, que são as eleições 100% eletrônicas. País continental nenhum consegue ter um nível de segurança eleitoral e entregar um resultado das eleições tão rapidamente quanto o Brasil, e
ele reuniu esses embaixadores para falar mentira e para denegrir, denegrir não, que denegrir é uma palavra que não se usa mais, e sujar a imagem das eleições do Brasil, do processo eleitoral brasileiro. Bem, o TSE, então, isso foi apresentado aí como propaganda eleitoral antecipada, né? O Partido Democrático Brasileiro, o PDT, entrou com uma representação junto ao TSE e o julgamento ele começou nessa semana e terminou hoje. Então estou aqui com o site de notícias UOL como referência, tá? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu tornar Jair Bolsonaro PL inelegível por 8 anos. A contar das eleições de 2022, o placar ficou em 5-2. 5 pela cassação dos direitos políticos por 8 anos e 2 contra. Quem votou contra foram os ministros Cássio Nunes Marques, que é o ministro do TSE indicado, do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Jair Bolsonaro, enquanto Bolsonaro ele era presidente, e Raul Araújo. Eles votaram contra a inelegibilidade. Bem, gente, esse é o primeiro passo para termos justiça no país. Porque, assim, o Bolsonaro ele criou tanto, né? Ele fez tanto mal à população brasileira, fez tanto mal ao Brasil e tem tantos crimes nas costas dele. O seu governo ele tem tanta corrupção envolvida. Ou vocês esqueceram aí dos orçamentos secretos, vocês esqueceram das joias, vocês esqueceram do escândalo do MEC, que trocava aí verbas, né, construção de escolas por ouro, né? Então, assim, é um governo corrupto. Esse é o primeiro passo para colocar Bolsonaro na cadeia, né? O final dessa história tem que ser Bolsonaro na cadeia, para que ele pague por todos os crimes que ele cometeu durante os 4 anos. A gente sabe que ele assim, é um criminoso contumaz, né? Mas que pelo menos os crimes que ele cometeu nos últimos 4 anos, enquanto ainda era presidente da República, eles sejam então julgados e ele seja punido por isso. Torcemos por isso, confiamos na justiça para isso. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vamos aí então ficar vigilantes para que esses crimes para que a justiça ela julgue, né, esses crimes que o Bolsonaro cometeu, e vamos torcer aí para que ele pague principalmente pelas 700 mil vítimas na pandemia da Covid-19, que ele não fez nada para tentar minimizar esse número de mortes. Até a próxima.